Olá, turminha, bom dia, sétimo ano, né? Passando aqui para mais uma aula de geografia, certo? Juntinho com vocês. Como eu falei para vocês na semana passada, vamos estudar as regiões brasileiras, né? E aí, semana passada estudamos a região norte, foi a nossa primeira região. E hoje vamos estudar a nossa segunda região brasileira, que é a região centro-oeste, tá? Fiquem ligadinhos aqui no vídeo, com muita atenção. Terminou o vídeo, façam a leitura lá no livro e depois respondam a atividade proposta, tá certo? Então, vamos lá. A região centro-oeste, gente, ocupa 19% de todo o território nacional. É formada por esses três estados: Mato Grosso, com a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, Goiás, que a capital é Goiânia. E dentro de Goiás temos o Distrito Federal, que é Brasília, a capital nacional. O clima predominante é o clima tropical. É aquele clima que possui duas estações bem definidas, gente. O verão chuvoso e o inverno bem seco. Olha aqui o climograma ao lado. Então, veja. De janeiro a dezembro, vocês vão ver que a linha lá em cima, essa linha vermelha, representa a temperatura, né? Veja que o ano todo a gente tem temperaturas altas, né? Um clima muito quente. Olha lá a curva da temperatura. Janeiro, ela baixa um pouquinho, começa a baixar a partir de março até junho. Depois ela começa a subir novamente, né? E as chuvas é o contrário. Chove mais no início e no final do ano, principalmente no início do ano. E no meio, no mês de junho, julho, a chuva ela vai ficando bem pequena. Tá vendo? Em julho quase não chove, tá? Baixa a temperatura, mas não tem muita chuva. Por isso que fala, o inverno é seco. E no verão, janeiro, fevereiro, tá? É chuvoso, é onde a chuva acontece. A vegetação típica é o cerrado, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem, que é uma vegetação adaptada a solos pobres, que são solos areno-argilosos, lixiviados, que são solos deficientes em nutrientes, porém são ricos em ferro e alumínio. As raízes dessas árvores são profundas, são árvores baixas, com folhas cerosas, que fabricam cera para evitar aí a perda de água, e com aspecto retorcido e queimado. E claro, são herbáceas, né? Elas duram muito tempo, formadas por gramíneas também e por uma vegetação rasteira, tá? O Pantanal, gente, é característico dessa região. O Pantanal é a maior planície inundável do planeta. E no Pantanal estão presentes espécies de quase todas as formações vegetais brasileiras. O Pantanal é essa área, essa planície aí, tá, que vive inundada na época do período da cheia. Só que esse ano, né, inclusive a gente tá vendo muito nos noticiários as queimadas. Por que aconteceu tanta queimada? Porque o rio não encheu tanto, né? Então o Rio Paraguai ele tá sofrendo aí com estiagem, com pouca chuva, e aí isso está favorecendo as queimadas, destruindo essa vegetação. O relevo predominante na região centro-oeste é a Chapada, e em menor abundância os planaltos. Então aí você está vendo a Chapada dos Veadeiros, é a Chapada dos Guimarães, tá? É o relevo que predomina, são essas chapadas. O que são chapadas? Conjuntos de vários planaltos juntos. Olha aí o mapa, né? Então, eu tô vendo aí na região, essa área mais escura, esse vermelho mais escuro, é a área de grandes altitudes, tá? As áreas mais claras, quanto mais clara a cor, áreas mais de planície. Vocês estão vendo aí no mapa a planície do Pantanal, aqui no canto esquerdo. E lá no canto direito, Goiás, Distrito Federal, áreas mais elevadas, né? Chapada da Contagem, Chapada dos Parecis, tem várias áreas de chapadas aí. A hidrografia, né? A região centro-oeste, gente, ela é conhecida como a caixa d'água do Brasil, pois é nos planaltos da região centro-oeste que nascem os rios que drenam aí 4 das principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, é lá na região centro-oeste, é lá nas Chapadas que nasce o rio da Bacia Amazônica, rios da Bacia do Tocantins, rios da Bacia do Paraguai e rios da Bacia do Paraná. Sendo que o rio mais importante de todos lá na região centro-oeste é o Paraguai, que é o que passa lá no Pantanal. Esse rio, nos períodos de cheia,
inunda a planície pantaneira, levando fertilidade e vida para o Pantanal. Ele serve também como via de transporte para escoar a produção da agropecuária e minérios de ferro e manganês extraídos do maciço de Uruçu. Então, além de, claro, ajudar na fertilidade do Pantanal e na vida do Pantanal, esse rio ele também ajuda na produção, né, no transporte da produção agropecuária e da mineração. Olha aí as imagens do Rio Paraguai para vocês verem, né? Um rio onde eu vou encontrar desde quedas d'água, né, cachoeiras, até áreas mais planas, onde eu vou ter o transporte, né? Aspectos socioeconômicos da região centro-oeste. Sendo a segunda maior região do Brasil, o centro-oeste apresenta atualmente, né, uma quantidade de habitantes, uma densidade demográfica de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é a segunda região que mais cresce em número de população. E esse aumento da população lá na região centro-oeste, gente, acontece por conta da agricultura da soja, o aumento das lavouras de soja e dos garimpos, né? E isso passou a atrair várias pessoas em busca do novo Eldorado agrícola brasileiro, ou seja, em busca de empregos, de melhorar sua renda, né? De crescimento. Por isso que é uma região que vem crescendo, né? Em 2010, ele alcançou o patamar de 1,91% de crescimento populacional, perdendo apenas para a região norte. A sojicultura, que é a produção da soja, a sojicultura mecanizada, que transformou o Cerrado em uma potência internacional, ele serviu também para elevar o padrão e a qualidade de vida de parte da população, de fonte predominantemente urbana. Aproximadamente 90,1% da população da região centro-oeste vive em cidades. Então, a maior parte vive nas cidades, né? Cuiabá, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Cáceres, né? Contudo, a gente tem que salientar que essa região, gente, em virtude de ter uma urbanização acelerada, ou seja, da noite para o dia, várias pessoas foram morar nessas cidades, ela vem produzindo aí um processo muito grande de favelização no entorno dos grandes centros aí urbanos. Na medida em que a sojicultura apresenta elevadíssimo grau de modernização, então hoje, né, a produção da soja ela é toda moderna, é toda feita com máquinas. Muita gente está perdendo os empregos, né? Muitos trabalhadores acabam perdendo os empregos. E aí elas acabam tendo que morar nas áreas mais periféricas dessas cidades, aumentando a favelização. Em 2010, a mortalidade infantil lá na região centro-oeste foi de 16%. A menor taxa de mortalidade infantil ainda é da região sul. E o IDH ele só foi superado pelas regiões sul e sudeste. Então, vem crescendo muito essa região, né? Goiás também vem se desenvolvendo no estado de Goiás, né? Que ele se desmembrou e deu origem ao estado de Tocantins em 1988. E o Tocantins, né? Goiás, antes de entrar Goiás e Tocantins era um estado só. Aí, em 1988, se dividiu. Tocantins passou a ser da região norte e Goiás ficou na região centro-oeste. O povoamento da região passou a ocorrer de forma mais lenta, né? Mais veemente a partir de 1960, graças à construção de Brasília lá no estado de Goiás, começou a se construir várias estradas, né? E vários centros urbanos foram ligados aí, além de outros estados, como outros países também, tá? Tudo isso fez com que a região centro-oeste começasse a ter um volume de pessoas muito grande. As vias de transportes naturais da região, da mesma forma que na região norte, são os rios. O Rio Paraguai, como eu já falei, que é o de maior destaque, né? Mas as rodovias também são muito importantes. E durante muitos anos, ao longo do período colonial, a economia dessa região esteve ligada diretamente à mineração de ouro e de diamante, uma vez que fazia parte das Minas Gerais do Brasil. Ao exaurirem-se as jazindas, então as jazindas lá na região centro-oeste chegou ao fim, né? Não tinha mais nenhum tipo de extração. Essa região passou a ser tipicamente pecuarista. Diversos coronéis do gado, durante o ciclo do ouro, tinham deslocado essas boiadas do sul e do nordeste para alimentar a população atraída.
Então, hoje é uma região, né? Se cair na prova. Hoje, o que é que se destaca a região centro-oeste? Na agropecuária, gente. Na agricultura de grãos, principalmente a soja, e na pecuária, né? A pecuária aí é um dos principais destaques da região centro-oeste. A criação, principalmente de gado bovino. Até certo tempo, essa região caracterizou-se apenas por esta atividade econômica. Ainda hoje é bastante comum a gente encontrar espalhado pelos cerrados e pelos campos alagados lá no Pantanal, né? A pecuária extensiva, o gado é criado solto. Em 2011, o maior rebanho bovino brasileiro ainda pertencia a essa região, aproximadamente 80 milhões de cabeças de gado. Porém, mais recentemente, quem passou a tomar conta da paisagem foi a agricultura do milho, arroz, algodão e principalmente da sojicultura mecanizada. Então, é uma região aí agrícola, é uma das maiores produtoras nacionais de sorgo, algodão em plumas e girassol, além de apresentar um dos maiores líderes na produção de arroz e milho do Brasil. A soja é um capítulo à parte dentro da economia do Centro-Oeste. De forma vertiginosa, devastou e continua crescentemente devastando o cerrado, gente. O cerrado ele vai sendo destruído para que sejam plantados soja, né? Para que a soja mecanizada seja feita, né? Seja trabalhada. Isso gera impactos ambientais diversos nos rios, gera desertificação, tá? Porém, alcançou a agropecuária brasileira, com isso, um papel de destaque muito grande, uma alta produtividade e modernidade. Então, enquanto a economia vai avançando, né, o meio ambiente vai sendo destruído. No campo industrial, o progresso e a ampliação do setor vieram a reboque do desenvolvimento agropecuário. Então, a indústria que surge na região centro-oeste, ela surge justamente para trabalhar com os produtos da agropecuária, né? Desenvolve-se aí um potencial, um sistema, né, que a gente chama de agronegócio, uma cadeia produtiva, né? Um leque de empresas que vão fornecer aí implementos para a agricultura. Então, vão surgir indústrias para trabalhar com adubo, fertilizante, rações, máquinas e equipamentos, ao lado de outras que nutrem a produção que vem do campo, como a indústria de alimento, de óleos vegetais, abatedouros, frigoríferos. Então, veja, todas as indústrias que aparecem na região centro-oeste é para trabalhar com agricultura e pecuária. Tudo isso a gente vai chamar de agronegócio. Vai ter indústrias que vai surgir para ajudar na produção agrícola e na produção pecuarista, e vai ter outras que vai ser para trabalhar justamente com o que sai daquela produção, né? Então, um grande desenvolvimento na região centro-oeste. E aí, as atividades de hoje, né? Responder da página 347 até a 359, tá, turminha? Lembrando a vocês que qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado, tá bom? Um beijo grande e semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma videoaula.